Considerações finais. A forma do envelhecer. A praça permanece porque nada nela é extraordinário. Um banco, árvores, um caminho, o ruído comum da cidade atravessando o dia. E ainda assim é ali, nesse cenário quase anônimo, que algo se torna visível com uma clareza difícil de ignorar. Não por espetáculo, mas por evidência. O tempo, quando passa, não desaparece. Ele fica. Ele se deposita, ele toma forma. Dois sujeitos são avistados na praça. Dois corpos atravessam o mesmo espaço. E de alguma maneira é como se todo este livro estivesse contido nessa cena, não como explicação definitiva, mas como pergunta. Na praça, a diferença entre dois corpos não é espetáculo, é evidência. Um se retrai, outro ainda responde. E isso devolve a questão central do livro. O envelhecer não acontece de repente, ele se compõe, aos poucos, no modo como se vive. A cena não é uma competição, não é um tribunal, é um espelho que não entrega conforto, porque diante dela, o impulso imediato é buscar uma causa única, uma fórmula rápida, um julgamento simples. Um se cuidou, outro não. Um teve sorte, outro não. Um teve disciplina, outro não. Mas o envelhecer, e este é o tema real do livro, não se deixa reduzir assim. Envelhecer é processo, é acúmulo, é composição lenta. É a forma como o tempo se inscreve num corpo e, ao mesmo tempo, a forma como uma vida se conduziu dentro do tempo. É por isso que esta conclusão não pode ser apenas um resumo. Ela precisa voltar à praça com tudo o que foi atravessado. Espiritualidade e mistério. História e desigualdade, biologia e método, potência e presença, práticas de si e transformação. Precisa recapitular não para fechar o assunto, mas para apertar a pergunta até que ela deixe de ser abstrata. Porque, no fim, ninguém chega à velhice do nada. Chega-se envelhecendo, agora, hoje, na repetição pequena que parece insignificante e que, um dia, aparece no corpo como destino. O que a praça nos obrigou a ver desde o início? A praça é um lugar onde a comparação é inevitável, mas o juízo fácil é perigoso. Dois corpos em contraste fazem a mente correr para explicações rápidas. O livro inteiro foi um esforço para desacelerar essa pressa, para que, no atraso, aparecesse lucidez. A pergunta central nunca foi como evitar envelhecer. Isso seria infantil e falso. A pergunta foi como o envelhecer se torna forma, como o tempo, que é inevitável, se transforma em postura, ritmo, autonomia ou dependência, presença ou retraimento, como uma vida inteira aparece num gesto simples, como atravessar uma praça. E aqui surge um ponto que atravessa tudo. O envelhecer não é apenas biológico, não é apenas psicológico, não é apenas social, não é apenas espiritual. Ele é uma mistura, e é essa mistura que torna o assunto sério. Quando se escolhe uma única lente, perde-se o real. Quando se escolhe uma única causa, produz-se crueldade, culpa-se o indivíduo por aquilo que é estrutural, ou absolve-se o indivíduo do que é prática repetida. Este livro insistiu em manter as tensões abertas, porque é nelas que o envelhecer acontece. Capítulo 1. Mistério, fé, emoção. Espiritualidade como potência e como risco. No primeiro capítulo, começamos onde muitos evitam começar, na finitude e no mistério, não por gosto do obscuro, mas porque o envelhecer torna o limite mais próximo. Há idades em que a morte parece um conceito, há períodos em que ela começa a ser uma vizinha, e quando ela se aproxima, muda o tipo de pergunta que se pode fazer sem mentir. Perguntar-se sobre Deus, sobre sentido, sobre finitude, sobre aquilo que excede a razão, isso não é uma questão do passado. O mistério da existência permanece, inclusive para os mais céticos. E não se trata de uma concessão anti-intelectual, trata-se de reconhecer o alcance e o limite de cada ferramenta humana. A razão explica muito, mas não governa tudo. Há zonas da vida em que o humano não vive de demonstração final, mas de decisão, de confiança, de travessia que não pode ser eliminada sem que a própria vida se empobreça.
Foi aqui que a espiritualidade apareceu menos como ornamento religioso e mais como estrutura de orientação da vida. Ela organiza afetos, interpreta perdas, cria linguagem para o sofrimento, cria pertencimento, oferece ritos e pode ampliar a capacidade de atravessar o tempo sem completo desamparo. Mas exatamente por tocar regiões tão profundas da existência, ela carrega também riscos graves. O capítulo procurou insistir nisso. A espiritualidade pode ser força de elaboração, mas pode também se tornar dispositivo de endurecimento, superioridade e culpa. Dois perigos especialmente destacados foram o da arrogância interpretativa, a pretensão de possuir, em matéria de mistério, uma certeza tão sólida que já não resta espaço para a humildade diante do que excede o saber humano. O segundo foi o das espiritualidades que empobrecem a vida, aquelas que culpabilizam o corpo, adoecem o desejo, glorificam o sofrimento e transformam submissão em virtude. Nesse caso, o envelhecer pode ser atravessado por uma relação com o mundo cada vez mais estreita, como se a vida fosse sendo silenciosamente persuadida a retirar-se antes da morte. Também surgiu ali uma ideia importante para o livro inteiro, a de que a existência é feita de períodos. Nem tudo vale do mesmo modo sempre. Há tempos de expansão e tempos de recolhimento, tempos de construção e tempos de sustentação. Envelhecer bem supõe também reconhecer o período em que se está, sem idolatrar uma fase da vida como se ela devesse servir de norma para todas as outras. Capítulo 2. O corpo como arquivo, história, desigualdade e a carne social. No segundo capítulo, o livro foi decisivo para impedir que a diferença entre os corpos da praça fosse lida de forma simplista ou moralizante. Seu movimento principal consistiu em mostrar que o corpo não é apenas organismo individual, mas também superfície de inscrição histórica. O envelhecimento não encontra uma matéria neutra. Ele incide sobre um corpo já trabalhado por pedagogias, exigências, privações, territórios, formas de cuidado e desigualdades acumuladas ao longo do tempo. Foi aí que a reflexão Foucaultiana se tornou central. Primeiro pela noção de disciplina, que ajuda a perceber como o corpo já foi longamente educado antes de envelhecer, treinado em posturas, hábitos, ritmos, obediências e automatismos. Depois, pela biopolítica, que mostra como a modernidade passou a governar a vida em escala populacional, administrando riscos, doenças, hábitos e expectativas de longevidade. Por fim, pela governamentalidade, que articula essas dimensões ao modo como o sujeito aprende a vigiar-se, corrigir-se e conduzir-se segundo normas interiorizadas. A praça, então, deixou de ser apenas o lugar em que se vêem dois indivíduos envelhecidos. Tornou-se um pequeno arquivo do presente, um espaço onde aparecem, encarnadas, desigualdades de acesso ao cuidado, à informação, ao descanso, à prevenção e às práticas que permitem envelhecer com mais ou menos reserva. O capítulo quis mostrar, em suma, que a velhice não é apenas biológica, nem simples resultado de mérito ou falha individual. Ela traz na carne a longa história de como uma época educa, exige, abandona e distribui desigualmente as possibilidades de cuidado. Capítulo 3. Método, reserva, autonomia. O corpo que envelhece precisa de educação, não de atalhos. No terceiro capítulo, o livro se aproximou mais diretamente da materialidade biológica do envelhecer, sem perder a cautela histórica construída antes. O argumento central foi o de que o organismo envelhece sim, segundo regularidades fisiológicas reais, mas que essas regularidades não se manifestam da mesma maneira em todos os corpos. O envelhecimento encontra trajetórias corporais distintas, e isso muda profundamente a experiência concreta de envelhecer. A noção de reserva tornou-se aqui decisiva. Um corpo que desenvolveu ao longo da vida força, massa muscular, potência, capacidade cardiorrespiratória, hábitos alimentares mais estáveis, sono mais protegido e alguma inteligência de treinamento, não escapa ao tempo, mas oferece a ele outra base de incidência.
Já um corpo deseducado para o cuidado, submetido por anos a sedentarismo, alimentação desorganizada, privação de sono e ausência de treino, tende a envelhecer com menos folga, menos potência de resposta e maior vulnerabilidade funcional. O capítulo insistiu numa distinção muito importante. Atividade física não é o mesmo que exercício físico. Gastar o corpo não significa educá-lo. Trabalhar muito, cansar-se muito, mover-se ao longo do dia, tudo isso pode coexistir com baixa aptidão física. Daí a defesa de uma educação do corpo para o treinamento, não o heroísmo atlético, mas a aprendizagem do movimento, da intensidade, da progressão, da recuperação e da continuidade. Sono e alimentação apareceram como infraestruturas do envelhecer, não como moralismo de estilo de vida, mas como condições orgânicas concretas de preservação. O capítulo se recusou tanto ao fatalismo quanto ao atalho. Não se trata de negar a biologia, nem de prometer solução rápida. Trata-se de afirmar que certos saberes do corpo, quando acolhidos com sobriedade, ajudam de fato a retardar formas evitáveis de declínio e a prolongar a autonomia funcional. Capítulo 4. Potência. Não apenas durar, mas permanecer em relação com a vida. O quarto capítulo fez um deslocamento decisivo, da funcionalidade corporal para a potência de vida. Seu problema já não era apenas o que o corpo ainda consegue fazer, mas o quanto de vida ainda circula nele. Porque envelhecer não é somente durar no tempo, é também conservar ou perder a capacidade de responder ao mundo com o desejo, interesse, presença e alguma alegria ainda possível. Foi nesse ponto que Spinoza, Nietzsche e Deleuze se tornaram decisivos. Com Spinoza, apareceu a ideia de potência como capacidade de afetar e ser afetado, de compor-se com a vida de modo mais amplo ou mais estreito. Com Deleuze, a pergunta sobre o que pode um corpo deslocou o olhar para além de definições abstratas, permitindo pensar o envelhecimento como diferença de modos de existir. E com Nietzsche surgiram imagens muito fecundas: o camelo e a criança, o amor fati, o eterno retorno, a necessidade de não envelhecer em guerra com o vivido. A diferença entre os personagens da praça ganhou então outra espessura. Já não se tratava apenas de um corpo mais ou menos apto, mas de uma existência mais recolhida à administração da fadiga ou ainda atravessada por algum porquê, algum eixo, algum vínculo capaz de convocá-la para fora do retraimento. A ideia de potência permitiu nomear essa diferença íntima entre simplesmente continuar e ainda permanecer vivo por dentro. Também foi importante a reflexão sobre as oscilações da vida. A potência não foi apresentada como vigor contínuo ou constância performática, mas como algo que oscila, diminui e pode ser retomado. Daí a centralidade do porquê, aquilo que quando a vida baixa de intensidade ainda nos chama de volta. Capítulo 5. Práticas de si. Transformar-se antes que o tempo feche as possibilidades. O quinto capítulo impediu que o livro terminasse apenas em diagnóstico. Depois de mostrar o peso da finitude, da história, da biologia e da potência, ele perguntou pela relação do sujeito consigo mesmo. O que alguém faz de si ao longo do tempo? Como participa, ainda que sob condições que não escolheu, da forma que a própria vida vai tomando? Foucault voltou aqui sob outro ângulo, não apenas como pensador da disciplina e da biopolítica, mas como pensador do cuidado de si, do governo de si e das práticas pelas quais o sujeito trabalha sobre a própria existência. O cuidado de si foi retirado de sua versão superficial e mercadológica como pequeno alívio compensatório para reaparecer como trabalho sério de elaboração, atenção, correção e composição da vida. A oposição entre as duas figuras da praça ganhou então seu ponto mais ético. A primeira apareceu como expressão de uma vida quase toda voltada para fora, organizada por exigências, urgências e utilidade, com pouca margem para retorno reflexivo a si. A segunda, como alguém em cuja trajetória certas práticas de cuidado, regulação e atenção foram ganhando forma, na alimentação, no treino, no sono, nos vínculos, no uso do tempo, no modo de não se abandonar inteiramente.
Daí a importância da estética da existência. Não se tratou de perfeição, nem de projeto narcisista de autoconstrução impecável. Tratou-se de permanência, a possibilidade de trabalhar a vida como quem busca dar-lhe forma, direção e habitabilidade. Envelhecer melhor nesse horizonte não é vencer o tempo, mas participar mais conscientemente da maneira como se envelhece. Como o tempo se conduz em nós. Esta conclusão não pede culpa. Culpa costuma acrescentar peso a uma vida já pesada e dificilmente abre caminho. O que está em jogo aqui é outra coisa: lucidez e responsabilidade, no sentido de reconhecer que o envelhecer não é apenas algo que acontece conosco, mas também algo que é produzido, em parte, pelo modo como nos conduzimos dentro do tempo. Não se trata de negar desigualdade, história, trauma, cansaço real. Há vidas em que a margem é pequena, há corpos atravessados por exigências contínuas, há pessoas que envelheceram em terreno hostil. Este livro não pretende apagar isso, mas também não pretende oferecer uma absolvição que, no fundo, vira outra forma de abandono, a de concluir que nada pode ser feito. Quase sempre há algo, pequeno, concreto, repetível, que ainda pode ser trabalhado. E é aqui que a praça volta como uma pergunta sem anestesia. Não um sermão, não uma ameaça, não uma promessa de controle total, uma pergunta. Que tipo de espiritualidade está sendo cultivada, aquela que fortalece a vida no mistério ou aquela que endurece em superioridade e culpa? Que tipo de fé governa por dentro, fé como confiança na travessia ou fé como posse e dureza? Que tipo de sensibilidade está sendo preservada, aquela que amplia a capacidade de sentir, elaborar e permanecer presente ou aquela que se fecha para não ser ferida? Que história está sendo carregada no corpo e o que está sendo feito com ela? Ela está sendo apenas repetida como destino ou está sendo elaborada, ainda que lentamente, como transformação? Que reserva está sendo construída no organismo, não para vencer o tempo, mas para chegar com mais autonomia? O sono está sendo tratado como base ou como desperdício? A comida está sendo usada como cuidado ou como anestesia? O treino está sendo praticado como educação ou substituído por cansaço, improviso e promessa de atalho? E, sobretudo, que potência está sendo preservada? Há vínculo? Há porquê? Há algo que puxa para fora do retraimento? Ou a vida está sendo reduzida a suportar, a aguentar, a esperar? É possível que, ao pensar nisso, surja a tentação de escolher um dos dois corpos e fazer dele destino imaginário. Serei o segundo, não serei o primeiro, mas a praça não permite essa fantasia, porque ela não está falando de personagens, está falando de processos. E processos não se decidem em uma frase, decidem-se em períodos, em repetição, em pequenas conduções diárias, que vistas de perto parecem pouco, mas vistas de longe definem uma vida. Entre a cena e a vida, uma cautela necessária. Convém, porém, acrescentar uma reflexão final. Ao longo do livro, os dois personagens da praça foram tratados em certa oposição. Um deles apareceu mais próximo do retraimento, do peso, da exaustão, da vida comprimida. O outro mais próximo da reserva, da presença, da potência, do cuidado e da permanência. Essa oposição foi deliberadamente acentuada, não para transformar aqueles dois homens em tipos humanos puros, nem para sugerir que um encarna tudo o que há de bom e o outro tudo o que haveria de ruim, mas para facilitar ao leitor visualizar contrastes que na vida concreta quase nunca se apresentam de modo tão nítido. A escrita às vezes precisa intensificar diferenças para tornar pensável aquilo que na experiência ordinária aparece misturado. Mas a vida real não se organiza em figuras tão definidas. Nenhum corpo é uma alegoria estável, nenhuma biografia cabe inteira em uma cena breve, nenhum gesto isolado autoriza um diagnóstico total. Seria injusto e filosoficamente pobre transformar aquela pequena visão da praça em um laudo de vida. Os corpos são mais complexos do que os recortes que fazemos deles, são atravessados por forças que vêm de muitas direções ao mesmo tempo: história, classe, trabalho, perdas, afetos, alimentação, sono, clima, dor, memória, esperança, vergonha, fé,
cansaço, acaso. Há dias em que alguém parece menor do que é, porque dormiu mal, porque carrega uma notícia ruim, porque o corpo amanheceu pesado, porque a chuva tocou lembranças difíceis, porque a noite foi longa. Há dias em que a vida se abre um pouco mais, o sol encontra o corpo de outro modo, a conversa com alguém querido reorganiza o humor, uma lembrança boa devolve presença, o organismo responde com mais leveza. Somos também feitos dessas variações discretas. Talvez seja preciso dizer isso com toda clareza. Nós não somos blocos fixos, somos composições provisórias. Somos tocados pela vida de maneiras múltiplas e desiguais. Um dia sem bom sono altera o humor, a atenção, o corpo e a maneira como o mundo nos aparece. Um encontro pode nos reanimar, uma perda pode nos recolher. Um cheiro, uma música, uma manhã de chuva ou uma tarde de sol podem devolver, suspender ou deslocar intensidades inteiras. Os acontecimentos não nos atravessam de modo linear, eles formam um amálgama de diferenças. Somos, em alguma medida, efêmeros até na nossa estabilidade. Por isso, os dois personagens da praça devem ser lidos como figuras de pensamento, e não como essências humanas fechadas. Eles permitiram destacar linhas do envelhecer, peso e reserva, retraimento e presença, abandono e cuidado, suportação e elaboração. Mas a verdade de uma vida sempre excede o que uma cena permite mostrar. O que a praça oferece não é sentença, é ocasião de pensamento. A praça como imagem final. A praça permanece porque o livro não encerra o assunto. O envelhecer não termina quando a leitura termina. Ele continua, em silêncio, no corpo, nos hábitos, nos vínculos e na forma da vida. Os 5 capítulos deste livro não esgotam as possíveis análises do corpo daqueles dois personagens na praça. A cena permanece aberta a muitas outras leituras e poderia ser atravessada por diversas frestas interpretativas. O que este percurso buscou fazer foi iluminar alguns pontos que pareceram centrais: a espiritualidade, a história inscrita no corpo, a materialidade biológica do envelhecer, a potência de vida e a relação que o sujeito constrói consigo mesmo ao longo do tempo. Não se tratou de fechar a questão, mas de torná-la mais visível em suas dimensões mais importantes. E talvez a maior honestidade ao final seja esta: não há garantia. Não existe fórmula que prometa chegar inteiro ao fim. Há perdas inevitáveis, acidentes, doenças, injustiças. Rupturas. O tempo não negocia, mas entre a inevitabilidade do tempo e o modo como ele nos encontra, há diferença, há reserva, há prática, há elaboração, há vínculo. Há uma espiritualidade que pode sustentar, e há uma espiritualidade que pode adoecer. Há humildade diante do mistério, e há arrogância travestida de certeza. Por isso, a imagem final não é a de um triunfo, mas a de uma pergunta que volta para casa junto com o dia. Que forma de vida está sendo composta, agora, no modo como você atravessa o tempo?